Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a uma nova série de modo treinador no UFC 25. Vamos iniciar esta série no Campeonato Norte-Americano de Futebol, a Major League Soccer, campeonato esse que segue um formato idêntico ao da NBA. As equipas estão geograficamente divididas em duas conferências, Este e Oeste. Na época regular, as equipas jogam todas umas contra as outras, mas no final, apenas as 8 melhores de cada conferência passam para a fase dos playoffs, onde a discussão do título de campeão nacional é feita entre os campeões de cada conferência. A equipa que escolhi para começar esta série foi o Nashville SC, que pertence à Conferência Este e que está baseada no estado do Tennessee. Vamos iniciar o campeonato em janeiro, pelo que a primeira época de transferências estará habilitada. Quanto às configurações de jogo, o grau de dificuldade será o Legendary, que é o segundo mais alto, e o estilo de gameplay será o Simulation. Posto isto, vamos então dar início à época desportiva. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Feitas as apresentações, comecemos pelos objetivos mais importantes que foram definidos pela nossa direção. No campeonato, devemos chegar aos quartos de final dos playoffs, ou seja, a primeira ronda. Na taça, a segunda competição onde estaremos presentes, a meta são os 16 avos. Estes são objetivos bastante acessíveis, pelo que iremos tentar ir mais além. Quanto ao orçamento de transferências, a direção disponibilizou-nos 18 milhões de euros, o que nos vai permitir trazer vários reforços. Vamos agora conhecer o nosso plantel. Temos alguns jogadores em fim de carreira, como é o caso do guarda-redes principal, Joe Willis, que necessitará de um sucessor, e de um dos nossos avançados, Till Bunbury, que coloquei na lista de transferências. O nosso capitão é este Walker Zimmerman, que é também a referência do nosso eixo defensivo. Temos também no nosso plantel jogadores muito jovens, entre os 17 e os 22 anos, que decidi colocar na lista de empréstimo para se poderem desenvolver mais noutros clubes. Alguns dos nossos jogadores têm o seu contrato a expirar, mas para já vou esperar para ver quais deles farão parte dos meus planos de modo a renovar contrato ou vender. A generalidade dos nossos jogadores tem um overall entre os 60 e os 70, pelo que necessitaremos de injetar mais qualidade no plantel. A estrela da nossa equipa é este Hany Mukhtar, que tem o overall mais alto da equipa, cerca de 79, e o segundo jogador de destaque é o nosso goleador, Sam Surridge, com 71 de overall. A nível do meio campo, creio estarmos devidamente compostos, pelo que será para a defesa e para o ataque que iremos contratar. Nesse sentido, instruí os nossos 3 olheiros, estacionados nos Estados Unidos, Suíça e Espanha, para procurarem jogadores nesses setores. As necessidades que defini foram a contratação de 2 avançados, um defesa central e 2 laterais. Se surgir a oportunidade, iremos também garantir um sucessor para o nosso guarda-redes Joe Willis. Com olhos postos no futuro, decidi também investir na Academia das Camadas Jovens e contratei 2 olheiros para o efeito. Um deles foi destacado para o Brasil em busca de talentos na frente de ataque e outro enviado para a Sérvia em busca do próximo Nemanja Vidic. Os olheiros ficarão 6 meses nestas missões. Como podem ver, a nossa academia conta já com alguns jogadores por defeito. Uma regra que vou implementar desde já é a de manter apenas jogadores com potenciais de overall acima de 80. O mercado de transferências começou a mexer rapidamente com a recepção de uma proposta dos Colorado Rapids da Conferência Oeste para Till Bunbury, o tal avançado em final de carreira. Decidi aceitar esta proposta, mesmo não sendo um grande negócio. A segunda saída foi a de Brian Anunga, médio centro, para os Go Ahead Eagles por $500 mil. Um bom negócio segundo o UFC 25. Em adição, aceitei também propostas de empréstimo para alguns dos jovens listados, nomeadamente Adam Sipic, Isaiah Jones e Uban Spacios. A nossa primeira contratação foi um defesa central do Real Salt Lake, Justin Glad, de 26 anos. Trata-se de um jogador com 69 de overall e que será o dono da defesa, juntamente com o nosso capitão Walker Zimmerman. Também para o eixo defensivo, trouxemos 2 laterais, John Nelson dos LA Galaxy e Thomas Totland do St. Louis, que serão peças importantes na rotação do plantel. De seguida, reforçámos o ataque com Alban Aidini, do Lausanne da Suíça, e Kelvin Yeboah, do Minnesota United. Esta foi a contratação mais cara até agora. Por fim, o nosso olheiro estacionado na Suíça recomendou-nos um guarda-redes que decidimos contratar. Trata-se do croata Karlo Letica, companheiro de equipa de Aidini. Desta forma, o problema da sucessão de Joe Willis ficou também resolvido. Com o plantel fechado,
Iniciámos a pré-época com 3 jogos de preparação. Decidi experimentar 3 esquemas táticos diferentes para ver qual se encaixava melhor na nossa equipa. O primeiro foi o 4-5-1 num jogo contra o Barracas Central da Argentina. Dia de chuva no duelo de preparação entre Nashville e os argentinos do Barracas, o jogo começou com um remate de longa distância de Yazbek a ir à figura do guardião moiano. Aos 23 minutos, Juárez trocou as voltas à defesa norte-americana e ainda conseguiu espaço para ameaçar a baliza de Letica, mas o croata estava atento. Pouco depois, os americanos constroem uma boa jogada de ataque. Hani Mukhtar assiste Schaffelberg, que fez o primeiro da partida com um remate bem colocado. Moiano ainda chegou a tocar na bola, mas não deu para evitar o golo. Já nos descontos do primeiro tempo, o passe de Yazbek encontra Surridge na cara do golo e o ponta de lança não desperdiçou. A bola só parou no fundo das redes dos argentinos. 2-0 ao intervalo, a segunda parte começou com um remate de longa distância de Bruera. Carlo Letica defendeu para canto. Entretanto, a defesa do Nashville voltou a fraquejar. Um passe a rasgar deu a Jacob Ellis uma oportunidade de golo. O remate ainda foi defendido, mas no ressalto Duarte reduziu a desvantagem para 2-1. Os americanos trocavam a bola e iam abrindo espaços na grande área do Barracas. Sam Surridge recebe e remata de primeira. Caprar ainda interceptou, mas na sobra o avançado teve mais sorte. O Nashville ganhava ritmo e aos 66 minutos o reforço Yeboah estava bem enquadrado e atirou para a baliza, mas o remate passou ao lado. Continuava a insistência dos norte-americanos. Boyd ainda tirou tinta ao poste com um remate dentro da grande área, mas o quarto gol teimava em não aparecer. Yeboah voltava à carga, o avançado encontrou um espaço e atirou forte por uma grande defesa de Moiano. Quem não marca arrisca-se a sofrer, e assim foi ao minuto 89, já no final do encontro, quando Juárez deixa para trás 3 defesas e remata cruzado e certeiro para dentro das redes de Letica. Foi apenas na compensação que os norte-americanos se reencontraram com os golos, por intermédio de Yeboah, que levou a melhor no duelo físico com Fagioli e fez o merecido quarto gol da partida. Vitória justa do Nashville, num jogo recheado de lances ofensivos. Antes de seguirmos para o segundo jogo desta pré-temporada, analisei alguns relatórios dos meus olheiros da academia. Assinei contrato com 2 jovens brasileiros e um da Sérvia. Novo teste para a nossa equipa, desta vez decidi experimentar o 4-4-1-1 com Mukhtar e Surridge na frente de ataque. O Estádio Delas Artes foi o palco do encontro de preparação entre Incheon e o Nashville. Foram os sul-coreanos que começaram a procurar o golo, com Baek Min-gyu a rematar para a figura de Joe Willis. Aos 15 minutos o Incheon esteve novamente perto do golo. A recarga do remate de Mugosha deu espaço a um lance perigoso. Baek Min-gyu cruzou para um cabeceamento acrobático de Kim Do-hyuk, que obrigou uma defesa apertada do guardião dos norte-americanos. A jogada ainda prometia, mas o avançado sul-coreano estava em posição irregular. O Nashville respondeu com o seu homem-golo. Sam Surridge ameaçou com um remate, a passar bem ao lado da baliza do Incheon. No final da primeira parte, Moore cruza a bola pela ala direita. Surridge com espaço, ainda ajeitou a bola com o peito, mas a defesa chegou a tempo de interceptar o remate. No ressalto, Yazbek ainda tentou de longa distância, mas foi defesa fácil para Sung Ying-soo. Aos 62 minutos o golo esteve à vista, quando Totland fez um passe a enterrar e Mugosha no frente a frente com Joe Willis obrigou o guarda-redes a fazer a mancha e a não permitir festejo. O Nashville apostava no jogo pelas alas. Nelson bombeia a bola para o segundo poste. Muyel já estava à espreita do golo, mas a defesa sul-coreana afastou o perigo. Perto do apito final, o central Glad fez só um lance de forma precipitada. Gers tirou partido, mas Joe Willis ainda teve uma última palavra a dizer. O jogo terminou empatado 0-0, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o nulo. No último jogo da pré-temporada, decidi experimentar a formação 5-2-1-2 com Mukhtar, Surridge e Yeboah na frente de ataque. Os americanos do Nashville defrontaram o Rivadavia da Argentina no fecho da pré-época. A ação só começou aos 18 minutos com o avançado Romero a obrigar uma enorme defesa de Carlo Letica. O Nashville trocava bem a bola e Irwood encontrou Surridge com espaço e o britânico rematou rasteiro para a defesa de Centurion. Entretanto, aos 38 minutos ainda se chegou a celebrar gol. Seidish cabeceou para o fundo das redes do Rivadavia, mas o alemão estava fora de jogo. No lance a seguir, Yeboah encontrou Surridge isolado para a baliza, mas o guarda-redes fez a mancha. O Nashville continuava a dominar depois do intervalo. Hani Mukhtar recebeu a bola em zona de remate e Trivela esteve muito perto do golo. Pouco depois, Bianchi fez uma entrada dura sobre Aidini e viu o cartão amarelo. A barreira interceptou o livre de Mukhtar, mas na sobra Seidish ainda ameaçou com perigo a baliza dos argentinos. A 10 minutos do final da partida, Yeboah faz um passe arriscado para Aidini, que recebeu, rodou e marcou. Remate bem colocado a bater no ferro e a entrar.
O reforço kosovar chegou, viu e venceu. No Nashville venceu o jogo por 1-0. Os norte-americanos terminam a pré-temporada com o registro de 2 vitórias e um empate. Segue-se agora o início do campeonato. Depois destes jogos de preparação, considero estarmos prontos para o início da MLS. O esquema tático que irei usar será o último testado, o 5-2-1-2, pois sinto que a combinação de Mukhtar com 2 avançados, Surridge e Yeboah ou Aidini, nos dá um grande poder ofensivo. Quanto ao 11 titular, ainda tenho algumas dúvidas e acredito que só daqui a alguns jogos estará 100% fechado. Vemo-nos no próximo episódio, onde teremos o arranque da Liga com os jogos das primeiras jornadas.